Boa noite, boa noite, boa noite. E aí, pessoal, como é que estão as coisas aí? Vamos dar aquele tempinho, né? Aquele primeiro tempo para o pessoal poder entrar. E aí, como é que estão as coisas aí na região de vocês? Vocês podem botar para mim aí? Como é que estão os casos aí de coronavírus aí? Boa noite, boa noite. Márcia, Alicia, Tássia, Neto, Jéssica, Julieta. Boa noite, boa noite. E aí, como é que estão as coisas aí? Vocês podem me dizer qual é a cidade de vocês? Oi, Jefferson, boa noite. Qual é a cidade de vocês e como é que está a Covid aí onde vocês estão? Eu vou começar comigo, né? Eu sou do Rio de Janeiro, como vocês bem sabem. Hoje está frio a beça aqui no Rio de Janeiro, mas está melhor. A cidade do Rio de Janeiro eu acho que está relativamente tranquila. Piracicaba, ruim. Rio Grande do Sul chegou no fim, né? Ia chegar, né? Ia chegar um dia no interior. Natal, capitais reduzindo, né? A minha sensação também. A farmacêutica bioquímica, lastro total, não. Tem gente que. Santa Maria, Rio Grande do Sul. Tem certeza, Francine? Ainda aumentando em Minas? Guarujá começou a cair, região litorânea, né? Fortaleza. Fortaleza, Julieta, deve estar bem melhor de coronavírus, né? Fortaleza começou mais ou menos quando o Rio começou. Ceará melhorando. Rayana, Ângela. Giovana, Santa Catarina horrível. Sabe como é que vocês sabem? Quer dizer, o número, só uma dica para vocês de quem vivenciou isso aqui no Rio de Janeiro, bem pesado. O que dá o caráter de ruim ou bom, o primeiro nível que vocês devem olhar é a lotação dos hospitais, tá? E isso vai variar de acordo com a cidade. Então, se a cidade tem poucos hospitais, ela não pode tolerar caso nenhum de coronavírus, né? Se a cidade tem muitos hospitais, ela tem uma elasticidade maior de agrupar, porque hoje a gente sabe, né, depois de março para cá, depois dessa curva de aprendizado que a gente teve de uns 3 ou 4 meses, que existe sim esperança dentro dos hospitais. A maioria dos pacientes que é hospitalizada vai sobreviver e tem que ser tratada de forma adequada, muitas vezes de forma mais agressiva, outras menos agressiva, mas a falta do hospital é o grande determinante de óbito no coronavírus, né? Os pacientes que nem chegam em hospitais, né? Não sei se vocês acompanharam o óbito, né, essa morte desse locutor, desse jornalista do Sport TV, né? Que tragédia que foi, né, pessoal? Parece que ele teve uma trombose, né? Uma daquelas complicações hematológicas da Covid. Não entendi, foi uma trombose, depois disseram que operaram o cérebro dele, talvez tenha sido sangramento, né? Ana Lu, Brasília subindo? Poxa, Brasília eu achei que ia estar controlado, né? Brasília, que coisa, hein? Capital Federal. Vocês sabem que em relação ao coronavírus, a gente vai pau a pau com os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos é a mesma coisa que aqui. Os Estados Unidos também tem casos acontecendo em muitos lugares do país, né? Muita dificuldade de evitar, não é? Então, realmente né? Boa noite para todo mundo, boa noite. Boa noite, estou muito feliz hoje entrando bastante gente já na live. O pessoal quer saber de medula, né? Acho que o assunto puxou mesmo vocês, né? Geraldo, grava o vídeo? Pô, Geraldo, você tem que estar ao vivo, Geraldo. Pô, se não dá, se você sair, cai a minha audiência. Cláudia, Cris Ferreira. O que vocês querem saber de medula? Escreve para mim o que vocês querem que eu fale sobre mielograma. O assunto de hoje, pessoal, é mielograma. Então a gente está mostrando como a hematologia
ela é linda, ela é complexa, ela é difusa. Há 2 semanas atrás a gente arrebentou com uma live sobre grupo sanguíneo no coronavírus. Então, um lado da hematologia, que é a hemoterapia. Na semana passada, a gente falou sobre linfomas. Então, a gente falou sobre a hematologia oncológica, né? E hoje a gente vai falar sobre exame, sobre a morfologia, sobre como a hematologia ela precisa também da morfologia, não é? Então, muito, muito interessante. O que vocês querem? Fala para mim. O que vocês querem que eu fale sobre mielograma? Vamos lá. Estou esperando vocês postarem aqui enquanto o pessoal está entrando. Vamos lá. Dá mais um tempinho aqui para o pessoal entrar. Vamos lá. Celulares. Citologia de mielograma? Vamos nessa. Vamos falar alguma coisa hoje sim. Lisa, essa eu vou te. Vamos ver. Eu acho que eu vou ficar te devendo, mas eu vou te mostrar algumas coisas bem legais de trombostomia essencial, tá? Mielofibrose é um diagnóstico de biópsia de medula, tá? Mas eu vou te mostrar umas coisas bem legais. Dá uma olhada que eu vou mostrar umas figuras bem show. Jéssica, Giovana. Ah, Ikécia, que barato. Então vai me ajudar, Ikécia? Então eu quero depois que você me diga se a aula foi boa hoje aqui, tá bom? Hoje, pessoal, vou fazer uma coisa diferente na live, tá? Essa live vai ter imagem. Eu não descobri até hoje como é que o Thiago lá, quando eu faço live com o Atlas, ele bota a imagem. Eu acho que ele faz isso porque o telefone dele é um iPhone. O iPhone tem um mecanismo de fazer isso. O meu não é iPhone, o meu é um Android mesmo. Então eu não consigo fazer a imagem aparecer aqui, mas eu vou mostrar para vocês como que se faz uma. Eu vou dar para vocês um gostinho de como seria uma aula, como que seria uma forma muito mais didática, na minha opinião, de ensinar as coisas, não é? Jane, mielodisplasia vai ter bastante hoje aqui. Fica ligado que nessa live a gente vai falar bastante de mielodisplasia. Muito bem. Vamos começar, então. Quando a gente vai olhar a medula óssea? Para que eu vou olhar a medula óssea? Deixa eu jogar esse computador para cá que está me... Para que eu vou olhar uma medula óssea? Eu vou olhar uma medula óssea, isso eu escrevi no post dessa live que eu botei no Instagram, tá lá. Vocês podem comentar nesse post. Botei lá tudo em resumido o que eu espero, tá? Basicamente, eu vou olhar a medula óssea quando eu não conseguir resolver o que eu quero fora da medula óssea. Isso parece simples o que eu estou falando, mas não é tão simples não. Porque eu preciso saber procurar. Eu tenho que procurar fora para ter condição de esgotar minha busca, para poder ir na medula. E na medula eu preciso saber o que eu quero ver. Vocês sabem que mielograma, achar coisa esquisita, você acha em qualquer hora. Não tem muito... Você tem que saber o que você vai buscar. Então, é o que eu tenho sempre falado com vocês. Prestem atenção no que eu vou falar. A integração é a chave, tá? O laboratório e a clínica, eles têm que estar juntos. Eles realmente têm que estar juntos, porque senão vocês vão errar. E ninguém consegue ver um mielograma sem saber a clínica do paciente. Não tem como. Assim como eu sempre encorajo vocês a, quando vem uma lâmina, se informarem sobre o paciente, se informarem sobre o que o paciente tem, o conhecimento dessa, vamos dizer assim, dessa correlação é fundamental. E eu vou mostrar para vocês que é fundamental hoje, tá? Então, muito bem. Imaginem situações em que eu não consiga descobrir o que o paciente tem pelo exame de sangue. As situações são muito óbvias para vocês. Então, eu vou dar um exemplo. Anemia. Eu tenho uma anemia que eu procurei. Ferro está normal, vitamina B12 está normal, ácido fólico está normal. Eu descartei uma anemia hemolítica. Essa anemia hemolítica, eu também já falei em outras lives, você consegue descartar pelos exames de sangue. Tá bom? Vocês fazem exame de sangue,
vocês conseguem descartar a anemia hemolítica com relativa facilidade. Então não é anemia hemolítica, não é carência, já começa a ficar mais complicado. Você pode ter no sangue periférico, para diagnosticar, talvez uma anemia secundária a uma doença, esse paciente tem uma infecção, esse paciente tem um outro tipo de câncer, alguma coisa que possa dar anemia, esse paciente está tomando algum medicamento que possa dar anemia? Então são essas as perguntas que a gente vai fazer. Eu vou olhar o sangue periférico dele. O sangue periférico dele também não vai me dizer nada. Nesses casos, a minha investigação está esgotada. Nesses casos, eu tenho que imaginar que a anemia é por um problema da fábrica do sangue. É um problema de origem sanguínea, tá? Essa seria uma indicação típica de uma avaliação da fábrica do sangue, tá? Outro é suspeita de leucemia, por exemplo. Suspeita de leucemia é uma coisa já estranha, porque a leucemia é uma doença que a gente tem relativamente fácil de diagnosticar pelo exame de sangue. Mas vamos dizer que você veja uma ou outra célula esquisita na lâmina dele. Motivo de ir na medula. Tá? Tem doenças que a gente precisa da medula para diagnosticar. Por exemplo, a mielodisplasia, como foi falado aqui, uma síndrome mielodisplásica, o diagnóstico é por medula, integralmente por medula. Você precisa da medula. Tá? Outras vezes eu vou precisar da medula porque eu quero fazer análise de prognóstico do paciente. Então vou dar um exemplo. No momento que eu aspiro uma medula, eu tenho condição de fazer vários tipos de exame com essa medula, né? Então o que eu faço normalmente? Como esse exame não é um exame que o paciente vai gostar de me deixar fazer de novo, não é um dos exames dos mais agradáveis do mundo, eu já tenho que fazer tudo o que eu preciso. Então, neste exame, eu já vou encaminhar para todos os laboratórios que eu preciso, que são o mielograma, que eu vou ver, eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai fazer, eu vou encaminhar para análise genética, eu posso encaminhar para genética, eu posso encaminhar para imunofenotipagem. A gente chegou a falar sobre imunofenotipagem numa aula, então sempre eu preciso da imunofenotipagem, por exemplo, se eu tiver uma leucemia, se eu tiver um linfoma, me ajuda a imunofenotipagem, tá? Eu posso encaminhar para um patologista, eu faço a biópsia de medula e encaminho. Recentemente eu tive que fazer um aspirado numa paciente com febre. Eu colhi material para avaliação de tuberculose, você pode fazer. Existem testes para avaliação de tuberculose, de cultura e testes rápidos. Tudo isso pode ser feito. Tá? Como é que é feito isso? Né? Deixa eu começar uma projeção aqui. Vamos ver se eu consigo. Eu vou fazer o seguinte. Por que eu escolhi esse tema? Essa semana eu gravei uma aula para o Congresso Brasileiro de Patologia. Tá? O Congresso Brasileiro de Anatomia Patológica me pediu para fazer uma aula sobre mielograma. E como a minha semana estava um pouco complicada, eu pensei assim, por que não mostrar parte dessa aula para vocês? Não é verdade? É claro que eu não vou conseguir fazer igual uma aula de Zoom, porque existem limitações do Instagram. Mas, quem sabe? E depois a gente abre para perguntas. Pode ser? Vamos nessa? Então vamos ver se nós vamos conseguir aqui, como conseguirei. Observa aqui, né? A gloriosa UFRJ, né, que faria 100 anos esse ano, festa, o vírus tacou água no nosso chope aqui da UFRJ, tá? Olha aqui, muito bem. Então percebam o seguinte, vamos lá fazer uma coisa que eu acho que nunca foi feito numa live de Instagram, hein? Eu acho que nós estamos sendo pioneiros. Então, pessoal, se vocês gostem, só um parênteses aqui. Chamem mais gente para essa live, ó. Aperta esse triângulozinho que está embaixo no campo de comentar. Aperta esse triângulozinho, ou asa delta, essa coisinha aí, e vai convidando o pessoal do seu grupo para entrar. Talvez eles não saibam que essa live vai ter imagem.
Chama a turma, vai chamando a turma. Então, o que é o exame da medula óssea? A medula óssea, ela se encontra, deixa eu aparecer aqui para falar para vocês. A medula óssea, ela se encontra dentro dos ossos. Não podemos confundir com medula nervosa. Quando se fala em medula, se pensa em dois tipos de medula. A medula onde os nervos passam, que é basicamente a coluna, tá? A medula espinhal, a espinha. Não tenho nem nada a ver com isso. Nada. A gente vai falar da medula óssea. A medula óssea, que é onde é produzido sangue, ela fica dentro do osso e ela vai ficar mais ativa quanto mais chato for o osso. Chato no sentido da forma lisa do osso, tá? Então, voltando aqui, o local onde mais se produz medula no corpo é na bacia, tá? Então, os dois lugares principais em que eu vou fazer o mielograma vão ser na bacia e, em segundo lugar, tem gente que faz no externo. Externo é esse ossinho que fica bem no peito aqui na frente do coração. Eu, particularmente, não faço, tá? E a gente usa uma agulha, essa aqui é uma agulha de biópsia, que vocês estão vendo aqui, tá? É uma agulha de biópsia, mas essa agulha que a gente usa, ela tem possibilidade de entrar dentro da pelve, tá vendo aqui? Olha aqui, ó. Ela penetra dentro do osso. Aí vocês vão dizer que é uma imagem maior, ela entra ultrapassando o tecido ósseo aqui. E aí vocês vão pensar assim, isso aí que eu estou fazendo é uma maldade terrível com o paciente, né? Como é que pode um negócio desse, né? Um procedimento tão sangrante como esse, né? Observa aqui no molde, né? No ponto em que ela entra. Olha aqui, essa é uma agulha de biópsia penetrando o osso da pelve, né? A gente chama de ilíaco, tá vendo aqui? Olha aqui. Tá? Bom, então acreditem se quiser vocês agora o que eu vou falar. Número 1, osso não dói. Tá? Não existe receptor de dor aqui. Calma, Laura. Laura ficou nervosa. Vou passar rápido esse slide aqui porque ela ficou nervosa. Ó. Vou até afastar um pouquinho aqui. Não existe receptor de dor aqui. O único receptor de dor que nós temos fica aqui em cima. É uma membrana chamada periósteo, tá? É uma membraninha que fica aqui em cima, ó. Ela fica ao redor. Então a gente faz uma anestesia cá em cima e com essa anestesia a agulhinha entra, tá? Para consolar a Laura, eu quero dizer o seguinte: tem paciente que prefere fazer com anestesia mesmo, com sedação, tá? É possível fazer com sedação, ok? A Gracita quer fazer quero fazer um. Você quer sofrer ou fazer né? Eu até hoje, graças a Deus, só fiz, né? Então vocês observem que aqui tem a medula. Então ele entra e basicamente a gente vai fazer com uma seringa, olha aqui a seringa, e a gente com uma seringa faz uma força contrária e aspira como se estivesse colhendo um sangue. Simples assim, tá? E tem duas coisas que a gente pode fazer. Olha só, duas coisinhas que a gente pode fazer. A gente pode fazer uma biópsia, olha o tamanho da agulha, uma biópsia e aspirado, aqui ó, biópsia, ou a gente pode fazer o mielograma. Não sei se vocês vão ficar mais tranquilos agora, mas essa que é a agulha do mielograma, é uma agulha mais fina, tá? Não tem comparação com a agulha da biópsia. Dá uma olhada nela aqui. Aí. Então essa, acredito que é... Se você está investigando, por exemplo, uma leucemia, você pode usar a de aspirado. O Edu perguntou quantos ml a gente aspira. Essa é uma excelente pergunta, Edu. Você vai fazer o seguinte, você vai aspirar o mínimo possível, porque o que eu quero não é o sangue, eu quero o ossinho que vem. Então, eu vou aspirar 1 a 2 ml, está resolvido. Tá ok?
Então, observa só o que vem aqui. Ó, aqui é o que eu falei para vocês. Eu quero o ossinho, ó. Isso aqui, essa poeirinha aqui, tá vendo? Isso é um mielograma. Sai por aqui o líquido e eu esfrego, como se fosse um esfregaço de sangue mesmo. Vocês fazem no laboratório aquela gota, vocês botam a gota na lâmina e fazem um esfregaço. Aqui a gente bota as espículas, que a gente chama de espículas, e esfrega. É diferente da biópsia, tá vendo? Essa agulha, ela consegue colher biópsia, que é o fragmento do osso. Tá vendo aqui o fragmentinho do osso? Isso aqui é uma biópsia. Bem diferente disso aqui, né, pessoal? Então, o mielograma é uma medula espalhada. Isso é muito importante que vocês tenham em mente. Ó. A medula fica espalhada. Já a biópsia, olha aqui, ó, é a histologia pura. É a medula óssea como ela fica dentro do corpo, né? Então, observa a diferença. Quando eu vejo uma biópsia, olha aqui, eu vejo a medula como ela é, tá vendo? Isso aqui é osso, tá vendo? Isso é osso. E isso aqui é a fábrica do sangue. Queridos seguidores, eu apresento para vocês a fábrica do sangue. Ó, isso é a fábrica do sangue como ela é dentro de nós. Olha aqui. Observem só. Isso é uma biópsia. Por outro lado, as células ficam muito agrupadas aqui. Como é que eu vou conseguir ver as células? Para isso, eu vou pegar aquele meu material, que é o mielograma, já que essa biópsia quem vê é o patologista, nem sou eu. Ó, vai ser esse mielograma, e olha a diferença. O mielograma está aqui. As células vão estar todas separadas. Olha a diferença para a biópsia aqui, pessoal. Mielograma, biópsia. Viu? Então, se eu tenho uma doença que o importante é diferenciar o tipo de célula, nesse caso o mielograma é melhor, né? Vocês saberiam me dizer, vamos fazer a primeira enquete da noite aqui. Vocês saberiam me dizer qual é a doença em que o tipo de célula é fundamental, que eu consigo resolver só com mielograma? Qual é a doença que eu só preciso saber o tipo de célula? Quero ver. Escrevam aí para mim, por favor. Vamos lá. Que doenças que eu consigo ver só com mielograma? Só vendo as células assim. Muito bem, Laura. Excepcional. Mieloma múltiplo é um dos exemplos, porque eu só preciso contar plasmócitos. Não é isso? Só preciso contar plasmócitos. Púrpura, muito bem. Púrpura é a mesma coisa, só preciso ver o megacariócito. Leucemia aguda, excelente. Leucemia crônica, muito bem. Todos acertaram. Agora vamos pensar o contrário. Qual é o tipo de doença que eu vou precisar de uma biópsia? Qual é o tipo de doença que eu vou precisar de uma biópsia de medula óssea? Vocês têm ideia de qual é o tipo de doença que eu vou precisar de uma biópsia de medula óssea? O que vocês têm para me dizer? Luiz mandou bem. Mielofibrose é um exemplo. Todas as situações de fibrose você não consegue aspirar. Os aspirados são secos. Agora, tem outras situações em que você precisa da arquitetura. Não me basta saber que tem, por exemplo, comparando com a casa de vocês, que tem mesa, cadeira e sofá. Eu preciso saber aonde está a mesa, aonde está a cadeira e aonde está o sofá. Eu preciso saber a arquitetura da medula. Então, quais são as doenças em que eu vou precisar saber a arquitetura? Vamos lá. Mielodisplasia, eu preciso saber a arquitetura. Eu preciso saber da arquitetura em linfomas, alguns casos de linfoma, que a infiltração é focal, é muito focal. Metástase, muitas vezes, também é focal. Né? Infecção foi uma boa pedida. Infecção, eu preciso ver o granuloma da infecção. Perfeito, estou indo bem, pessoal. Vamos seguindo. Então, como eu falei para vocês, né? Existem vários exames que eu posso fazer quando eu aspiro
esse líquido chamado medula óssea, né? É um líquido que tem uma viscosidade, vem com gordura, vem com um pouquinho de osso, né? Então nós vamos falar de mielograma. Se vocês me pedirem, a gente pode outro dia falar sobre os outros exames. Tá? Eu preciso que a plateia se manifeste lá. Vocês, por favor, para pedirem, só fazendo uma breve interrupção, vocês sabem muito bem que para vocês pedirem os temas, vocês têm várias formas de fazerem isso. Vocês podem me mandar um direct, vocês podem entrar no post que eu fiz e fazer um comentário. Aliás, eu gostaria muito que vocês fizessem comentários. Quanto mais comentários, mais elevado, mais ranqueado é esse post. Então eu gostaria que vocês fizessem isso. Ou vocês podem ir lá para o grupo do Telegram. Vocês vão na bio. Quem ainda não foi, já são 700 pessoas nesse grupo. Vai lá para o grupo do Telegram que a gente tem. E do grupo do Telegram você pode ir para o anexo. A gente chama de anexo, que é um lugar onde vocês podem falar livremente. E lá vocês podem pedir os temas, sem problema algum. Perfeito? Preciso saber, na verdade, o que mais me interessa é saber o que eu posso fazer para ajudar vocês, tá? De que forma eu ajudo vocês, ok? Então, vamos seguir em frente. Olha, esse aqui é um laudo que eu acho que é dos laudos mais bem escritos do Rio de Janeiro, tá? Então eu dei todos os jeitos de esconder aonde foi feito esse laudo, tá? Então eu espero não dar pista nenhuma, mas saibam que um bom laudo de mielograma tem todos esses fatores, né? Então, você diz como é que está a celularidade, você fala um pouco, ó, do setor granulócito, eritroide, ó, linfoplasmacítico, monócito, megacariócito, e ainda conclui, né, pessoal? Olha aqui, olha Jéssica, Faele, Maria Cristina, Jaelson e Vânia, que estão aqui, ó, Sheila também. Olha aqui, pessoal, tem que concluir, por isso que tem que assistir minhas lives e assistir curso, hein? Quem sabe eu não dou um curso sobre isso mais à frente, hein? Vamos pensar nisso. Mas observa que tem que concluir, tá? Tem que concluir, perfeito? Perfeitíssimo. Então, ó, celularidade. Celularidade, ó, a gente vê rapidamente aqui por cima, olha lá. A visão superficial, você olha lá por cima, microscópio pequeno, e você vê mais vazio do que cheio. Então você vai olhar aqui, ó. Você vai olhar aqui. Picholini, não chuta, Picholini, não faz esses chutes não, hein? É anônimo esse exame, por favor, hein? Não me comprometa. Então você olha aqui, tá vendo? Olha aqui por cima, esse é um pedacinho do osso que saiu, né? Muita gordura. E a partir daqui você diz se a celularidade está aumentada ou está diminuída. Então, por exemplo, existem doenças que têm pouca celularidade na medula. Hipoplasia de medula é uma doença dessas. Aplasia de medula também tem celularidade baixa. Agora, tem doenças que vão me dar uma pista muito grande a partir da celularidade. Então, vou dar um exemplo para vocês. Se eu tenho uma anemia e faço toda a investigação do sangue e não consigo achar nada, e o exame físico do paciente não me mostra nada, eu posso fazer o aspirado de medula com uma hipótese de que ele seja hipoplásico, ou seja, vazio. Mas vai que tenha muita célula nesse aspirado. Imediatamente eu já posso concluir que ele tem uma eritropoiese ineficaz, né? Ele tem muita célula na medula e pouca célula circulando. É uma situação interessante que me abre várias possibilidades, não é? Perfeito. Ó. Voltei para mim para dar tchau para vocês aqui, né? Eu sei que vocês devem estar gostando mais de mim do que da projeção, né? Vamos em frente, pessoal. Vamos lá. Vamos lá, Edu, Cláudia, Mariana, Paulo Roberto e Picholini. Vamos nessa. Este aqui, quando você cora, a gente tem diversas formas de corar um mielograma, né? Várias formas de corar um mielograma. Esse tipo de coloração é a mesma coloração que nós usamos na UFRJ, que é uma coloração de
Wright Gimsa. Estão vendo? Wright Gimsa. Antes que eu me esqueça, já vou adiantando para vocês que existem duas colorações muito importantes para mielograma. Uma que é esse Wright Gimsa aqui, que fica bonita pra caramba, né? Olha que bonita essa medula corada. A outra é coloração para ferro, né? A gente chama de pearls, ou coloração de azul da Prússia, não é verdade? Aí a gente vai ter uma ideia de onde está o ferro. É uma coisa muito interessante, não sei se eu tenho aqui, né? Mas como isso aqui é apenas uma introdução, longe de mim, pelo Instagram, fazer uma aula desse tipo aqui, que é muito melhor uma aula, né, uma aula diferente de curso. Essa aqui basicamente eu estou dando um gostinho para vocês. Entendam isso aqui como um simples tira-gosto, né, do que poderia ser. Essa é uma medula normal. Então observa que tem muito mais variedades. Eu acho que algumas células vocês vão reconhecer, né? Quem é de histologia lá vai reconhecer, por exemplo, as células da linhagem mieloide, né? Então aqui vocês veem que tem muita célula mieloide, né? Ó, essa célula aqui, por exemplo, parece um metamielócito, né? Quase bastão, né? Olha o metamielócito, que metamielócito bonito essa aqui, né? Observa aqui, né? Observa aqui, ó. Que célula é essa, pessoal? Vamos fazer a brincadeira de achar célula aqui. Qual é essa célula aqui? Vamos lá. Qual é essa célula aqui? Quero ver. Qual é essa célula? Laura falou promielócito. Maura, boa noite. Boa noite, Maura. A Jéssica usa meio Grunwald. Promielócito, promielo, E tá fácil, né, pessoal? Poxa, essa tá fácil, né? Então, vamos tentar. Então, essas são células mieloides. Então, como vocês observam bem, essa é uma medula normal. Observa que na medula normal você tem muita célula mieloide, né? Ok? Muito bem. Agora, a célula que eu. Não, aquela célula, Janelle, Alice, aquela célula é um promielócito, tá bom? Deixa eu só voltar aqui, ó. Observa que ela tem muito grânulo, é uma célula muito granular, observa aqui. E aqui não dá para ver bem, mas tem um Golgi aqui, tá? Essa célula é um promielócito. Nesse campo, deixa eu ver se tem alguma célula. Essa célula aqui, por exemplo, teria uma característica mais de blasto, tá vendo? Que é essa cromatina fina, um citoplasma de casquinha, olha só. Tá? Mas não fiquem nervosos, porque os blastos, eles aparecem em pessoas normais, né? Os blastos existem. Olha a célula da linhagem das hemácias, ó. Essa é a célula que vai dar origem às hemácias, ó. Essa aqui. Observa que ela é meio azulada, tá vendo? Olha aqui. Que são células eritroides, tá? Ó, essa célula aqui, mais eritroide. Mas o que eu gosto mesmo de começar, eu sempre gosto de começar por essa célula aqui. Essa célula, ela me dá uma pista enorme, essa célula aqui, porque essa é uma célula que ela é grande e ela está muitas vezes alterada na mielodisplasia, tá? Então ela é uma célula que me marca muito a mielodisplasia, tá? Então, qual é essa célula aqui, pessoal? Qual é essa célula gigante aqui, ó? Olha a diferença para o tamanho das outras células aqui, ó. Uma célula gigantona aqui. Maior célula que a gente tem na medula. Como é que é o nome dessa célula, povo? Vamos lá. O que vocês me dizem? Show! Show! Eli, Laura, Matheus, show! Show mesmo, mega cariócito. Muito bem. Muito bem, é isso mesmo. Lisa e Késia. Esse é o megacariócito. Então, para aquelas pessoas que não são da área médica, vocês saibam que qual é a importância dessa célula. Essa célula aqui nunca circula. Você nunca vê ela circulando, tá? Nunca vê. Essa é a célula de onde saem as plaquetas. Nós temos no nosso sangue periférico circulando, nós temos os glóbulos vermelhos, tá?
cuja origem é nessas células aqui, ó, essa aqui do cursor, glóbulo vermelho. Essa célula vai dar origem ao glóbulo vermelho, esta aqui, que são as células que vão dar anemias. A gente tem as células de defesa do nosso corpo, os glóbulos brancos, que vão ser descendentes de todas essas células aqui, ó. A gente vai chamar de linhagem mieloide, são as nossas células de defesa. Graças a elas, nós não temos pneumonia, nós não temos infecção urinária, são as células que nos defendem, tá? Já essa célula aqui, ela vai dar origem às plaquetas. As plaquetas, e está muito na moda as plaquetas por causa da Covid, né? As plaquetas são as células que são responsáveis pela coagulação. Então, se as plaquetas estão baixas e essas células estão ricas na medula, então provavelmente você tem um problema de uma displasia, uma doença dessa célula e a plaqueta não está sendo produzida. Ou a plaqueta pode estar sendo produzida e algum anticorpo, alguma coisa assim, pode estar aniquilando essas plaquetas. Perfeito? Então vamos que vamos. Olha aqui. Qual é a importância do megacariócito, né? Essa célula. É isso que eu falei. Eu gosto muito de olhar. Observa esse megacariócito aqui. Olha esse. Normalmente tem vários núcleos aqui juntos e aqui, ó, bizarrice completa. Ó. Então, nesse caso, por exemplo, olha a seta. Um megacariócito com os núcleos todos separados. Ó, outro ali com o núcleo todo separado. Olha esse aqui. Olha esse aqui. Então, isso chama displasia. Displasia dos megacariócitos. É um nome. Quando eles têm a forma alterada, a gente chama de displasia. E quando mais de 10% dos megacariócitos, aqui basicamente todos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quando esses megacariócitos todos estão displásicos, você chama de mielodisplasia. Então, esse é um diagnóstico clássico de mielodisplasia. Beleza? Agora, uma das outras coisas que foi falado aqui antes disso foi a história da PTI. Vamos supor que a plaqueta esteja baixa, mas o defeito seja não na produção de plaqueta, seja no consumo, né? Vamos supor que você tem um anticorpo circulando no seu sangue e esse anticorpo esteja destruindo as plaquetas. Nesse caso, a medula óssea vai funcionar acelerada. Ela vai fazer com que aumente a produção de plaquetas para tentar vencer esse anticorpo. Chama púrpura trombocitopênica imunológica. Tá certo? Obrigado, Mariana. Então, como é que a gente vai saber? Foi falado que é uma das coisas que o mielograma faz, e é mesmo. Quando a gente tem uma situação dessa em que a medula está tentando vencer, observa aqui, como eu falei para vocês, que a celularidade está boa, né? Você já vê, ó, muita célula, né? Gordura e célula. Mas olha a quantidade de megacariócitos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ó. Olha os grupamentos de megacariócito aqui. Então, isso fala muito a favor de uma PTI. Perfeito? Então, megacariócito é uma célula muito importante. Então, uma coisa é o megacariócito. A gente também tem que olhar para... Lembra que eu falei para vocês que tem 3 linhagens básicas, né? Glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e as plaquetas. Os glóbulos brancos têm muitas células que que aparecem. São células que quem faz os cursos de morfologia já sabe muito bem, a maioria não circula. Por exemplo, nesse campo aqui, nenhuma dessas 4 células vai aparecer no sangue de ninguém. Tá? Não é para vocês verem no sangue periférico de ninguém. Inclusive é interessante, né? Parece uma hemácia em lágrima, né, pessoal? Olha aqui. Olha que interessante. Não tem nada a ver com o objetivo, mas olha como tem hemácias em lágrima aqui nesses 2 pacientes aqui. Pode ser uma mielofibrose, né? Mas esse campo dá para você ver bem as células. Então, se a gente for da célula mais jovem, da célula mais primitiva à mais desenvolvida, ó, olha o blasto. Olha lá. Essa é para a turma da leucemia aguda.
Então, esse é um blasto mieloide, tá? Tem morfologia, e essa célula tem que aumentar para a gente dar o diagnóstico de leucemia aguda. Tem que ir para mais de 20% do sangue, ok? Lembra daquela célula que eu mostrei na outra imagem? Era um promielócito. Então veja um novo promielócito aqui. Olha lá, o halozinho branco, muito grânulo, promielócito. Ele vai amadurecendo. Observa que aqui nós temos um mielócito, né? Você já tem um Golgi menor, menos grânulo, e ele começa a fazer parecendo um bastão. Ele começa a aparecer com bastão quando ele aumenta mielócito. Então, essas células são células que normalmente você busca na medula, tá? E olha aqui, estão apresentadas, eu já dei live sobre isso, estão apresentadas a leucemia aguda, quando essa célula chamada blasto, olha aqui, ó, tá vendo? Ela aumenta, olha aqui, tá vendo? Olha aqui, cheio de blasto, isso aqui é uma leucemia aguda. Deu para entender agora o que é uma leucemia aguda? É um aumento dessas células chamadas de blastos. Uma leucemia mieloide crônica, por exemplo, olha só tem linhagem mieloide. Olha a medula de uma LMC. Ó, o que a gente vê aqui? Vamos procurar as células aqui, ó. Então, promielócito, olha o cursor aqui, promielócito, a gente vê o halo branco aqui, ó. Essa célula aqui parece um blasto, mas já tem Golgi, já está no caminho para promielócito. Olha o metamielócito aqui. Que barato, metamielócito. Mielócito, talvez, né? Não sei. Parece um coração, né? Essa é uma célula com amor, pessoal. Olha a célula do amor aqui que eu achei. Olha aqui. Uma célula do amor aqui. Olha aqui. Essa é aquela famosa célula para vocês botarem de avatar, né? Olha aqui. Né? Mas vocês vejam que só tem célula mieloide, né? Tem um pouquinho de célula eritroide aqui, tá vendo? E saindo dessas células, a gente tem continuando o mielograma, a gente vai para a série eritroide, né? Então, o que é a série eritroide? Nós já falamos dessas células mieloides aí que vão dar origem aos leucócitos, que vão ser responsáveis pela nossa defesa, mas também tem as células eritroides, que vão dar origem aos glóbulos vermelhos, que vão se notabilizar por transportar o oxigênio, né? Então observa que eles são bem diferentes da hemácia, né? Eles ainda não têm a tal da hemoglobina, aqui já tem. Observa quando eles começam a ter hemoglobina, eles começam a clarear. Mas quando eles são muito jovens, eles são azuis. Esse é o proeritroblasto. Olha que bonito aqui. Parece um blastão, né? É a célula mãe das hemácias. E vai se diferenciando para cá, depois vem para cá, e finalmente perde o núcleo e vira a tal da hemácia, né? É isso aqui, ó, vira a hemácia que está aqui. Observa aqui, essa aqui, por exemplo, é uma anemia, pode ser uma anemia hemolítica. O que acontece na anemia hemolítica? O sangue é destruído e com isso a medula começa a produzir muito sangue e começa os precursores a predominarem. Então, se vocês observarem aqui, só tem precursor de glóbulo vermelho aqui, ó. Lembra daquele outro desenho, ó? Proeritroblastos, eritroblastos. Olha aqui, essa é a hemácia madura, essa que sai na circulação, tá vendo? Essas que saem na circulação. Mas olha que ninho fantástico disso. Aqui só tem precursor de glóbulo vermelho. Tá certo? Então, eu tô dando uma visão, pessoal. Não tem objetivo de ensinar a doença, entendeu? Eu só quero que vocês curtam. É como eu gostaria que vocês curtissem tomando lá a sua Coca-Cola, sabe? Numa posição confortável, porque isso aqui é só para vocês entenderem. Um curso seria uma outra coisa, tá? Num curso, como é que eu vejo isso entrando dentro de um curso? Dentro de um curso, eu acho que a gente tem que fazer uma correlação entre o paciente e isso aqui, tá? O que aconteceu para o paciente para chegar nisso aqui? O que aconteceu? Qual é o hemograma desse paciente, por exemplo? Qual é o hemograma desse paciente? São coisas que ficam muito mais ricas, tá?
O nosso tempo já está acabando, então eu vou correr um pouquinho. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver. Ah, olha que barato aqui. Lembra que eu falei do ferro? Olha a coloração do ferro. Então a gente faz uma lâmina grossa, tá? Bota esse azul, chama azul da Prússia, ou coloração de Pearls. Olha o ferro. Mas esse ferro aqui não diz, só diz pra gente, a Danca quer água ou vinho. Tá bom, Danca, mas não bebe muito vinho não, porque senão ela vai dormir no meio da live, hein? Cuidado. Então, ó, fica de azul aqui no meio. E olha que interessante, se você quer saber coisas maiores, você faz, a gente tem isso na UFRJ, a gente faz uma lâmina fina de ferro, contracora com safranina, que é que fica esse laranja aqui, e olha só, e a gente vê aonde está o ferro. Olha só, o ferro não está dentro da célula vermelha. Esse é o eritroblasto. Olha aqui, ó. Está dentro do. Isso aqui é um sideroblasto. Apresento a vocês um sideroblasto. Ó. E existe um tipo de mielodisplasia que é a mielodisplasia com sideroblastos em anel. Tá? Deixa eu ver o que mais que eu posso mostrar para vocês. Vamos ver. Vamos ver. Ó, olha as alterações, a bizarrice da série vermelha. Olha lá. Tudo louco. Mielodisplasia. Tá vendo? Muito bem. Deixa eu ver. Deixa eu ver o que é interessante. Ó, mieloma múltiplo. Quem falou de mieloma múltiplo, pessoal? Olha o mieloma múltiplo aqui, ó. Olha como o aspirado ajuda para contar. Para a gente contar, a gente vê o plasmócito muito bem. Essa é uma lâmina minha, tá? É uma lâmina minha. Ó, a gente vê os plasmócitos aqui e simplesmente conta. A gente vai contando. E se tiver mais que 10%, né? Ó, olha o plasmócito aqui, ó. Se tiver mais que 10%, é mieloma múltiplo. Então, veja, uma outra coisa que o aspirado vai mostrar pra gente, tá? Ó, isso aqui é de livro, né? Isso aqui ficou meio esquisito aqui, o plasmócito aqui. Finalmente, o macrófago. O macrófago é o nosso lixeiro, é o lixeiro do corpo, né? Então, ele é uma célula que tem o citoplasma sujo. Ele está sempre super sujo aqui, ó. Compensação é onde a gente vai achar os parasitas, né? Ó, olha um estiócito comendo um glóbulo, um eritroblasto aqui, ó. Eles são os nossos lixeiros. Então, por exemplo, olha uma leishmania. Quem aí já viu leishmaniose, pessoal? Quem já viu leishmaniose? Olha aqui a leishmania. Estiócito. Olha os parasitinhos aqui, ó. Ó. Olha lá. Olha lá. Leishmaniose, tá vendo? Histoplasmose. Olha a histoplasmose aqui. Onde é que a gente vai procurar a histoplasmose? Dentro dos estiócitos. Olha o histoplasma. Olha o histoplasma. Viu? Célula de Gaucher, Niemann-Pick. E outras coisas que podem aparecer, também faz parte do aspirado. Então, por exemplo, as células mãe do osso, osteoblasto, também podem aparecer. Ó, metástase. Isso aqui é uma metástase. Então a gente consegue ver também metástase no aspirado. São essas células que ficam formando bolas. A gente chama de sincício. São bolas. Né? Entendeu? É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado aí dessa aula. Claro que tem muito mais coisa. Eu acho que a gente deu um passo a mais em relação a mostrar a imagem, mas não é um curso. Isso não é curso. Isso é se for um tira-gosto para vocês, tá? Um tira-gosto para vocês. Naquele caso de BK, Larissa, qual é aquele caso de BK? Qual você está se referindo? Então agora eu queria botar para vocês me perguntarem. Até acabar a live, o espaço é de vocês para vocês tirarem dúvidas, tá? E eu queria já avisar. Milene, a gente está bolando, tá? Fica esperando, fica curtindo as lives, tá? Um conselho de amigo. Está sendo bolado uma coisa muito legal para vocês, tá? É uma coisa muito pensada.
está sendo bolado uma atividade que eu acho que vocês vão gostar, que vai dar uma visão para vocês, tanto da parte médica quanto da parte laboratorial, muito diferente do que vocês já tiveram, tá? Isso está sim sendo bolado. Fica na live, fica assistindo as lives, vai no Telegram. Eu quero que as pessoas vão para o Telegram, tá? Para as novidades lá. Eu estou devendo para vocês o gabarito das perguntas da semana passada. Foi uma semana pesada, mas amanhã eu boto o gabarito das perguntas de leucemia linfoma de célula T do adulto que eu fiz, tá? Então, vamos lá. Perguntas, pessoal. Gostaram? Vão comentar. Eu quero todo mundo dar um post lá. Vai lá. Dá um elogio lá no comentário. Critica. Gracita, fica esperta. Calma. Jaelson, tá comigo? Tá comigo no curso? Vamos entrar num curso? Larissa, Claudita, Graziele, Ibéria, quantas células são contadas no mielograma? Idealmente 500 células, Ibéria. Idealmente 500 células, tá? É uma coisa que dá um certo trabalho. Não é fácil contar mielograma. Laura, no caso do mieloma, acima de 10%, mais 10% em quantos campos? Laura, você conta 500 células. Você conta 500 células e depende do campo que você tem capacidade de contar, tá? O mieloma é uma doença difusa, ele não é uma doença saltada, você tem que ver difusamente na lâmina. Milene, como eu entro no Telegram? Fácil, Milene, você vai no meu perfil do Instagram, clica na bio, vai abrir um monte de opções, você clica em Telegram. Se não, você me manda um direct que eu te mando o ingresso para lá, pelo direct. Tá bom, Geraldo? Grande Edmundo. Rogério, muito bem. Carlice, vamos lá, o que mais? Jane, mesma coisa. Para entrar no Telegram, clica na bio e Telegram, tá ok? Mas ó, fiquem de olho no Telegram. O pessoal não está compartilhando, né? Eu posto um query, posto uma pergunta, eu quero que todo mundo responda. Tá? O nível de resposta do Telegram pode melhorar um pouquinho, pessoal. E Kessia, só um médico pode usar o relógio? Sim, Kessia, tem que ser médico, tá? É considerado um procedimento médico, tem seus riscos, tá? E particularmente eu hoje só tenho feito em hospital, tá? Porque eu normalmente faço mielograma com biópsia. Eu dificilmente faço só o mielograma. Eu normalmente faço mielograma com biópsia, porque como eu falei para vocês, a gente faz logo o que dói de uma vez só, tá? Do que ficar fazendo pausado. Milene, Clévia, parabéns, obrigado. Picholini, pode ter divergência? Pode ter divergência sim. Vamos imaginar que o material esteja aderido no osso, esteja muito, né? Leucemia pode acontecer isso. Se a leucemia estiver muito pesada, ela vai ficar aderida dentro do osso e quando você aspirar, você só vai tirar a parte que ela não está aderida, entendeu? E a biópsia vai mostrar uma quantidade muito maior de células, porque elas estão presas, tá? Então, num primeiro momento, é sempre bom ter os dois. Eu acho sempre bom ter tudo, cariótipo, imunofenotipagem, sabe? Obrigado, Márcia. Fica, ó, gostou da aula? Continua seguindo, hein, ó. Continua seguindo. A turma que gostou, siga. A que não gostou, fale para os inimigos seguirem, não tem problema nenhum. Síndrome eosinofílica. Síndrome eosinofílica, Milene, não sei se precisa de medula, tá? Síndrome eosinofílica, primeiro você tem que olhar o sangue periférico dele, tá? A medula na síndrome, eu diria para você que a biópsia te responderia melhor do que o aspirado na síndrome eosinofílica. Raros megacariócitos, Juliana, raros megacariócitos na medula indicativo de PTI, restante do hemograma normal. Raros megacariócitos, não. Para você ter um diagnóstico de PTI, você tem que ter muitos megacariócitos. É o contrário. Raros megacariócitos falam a favor, por exemplo, de púrpura amegacariocítica, por exemplo. É um outro tipo de doença. Cristina, meu neto vai fazer o mielo para sair de tratamento. Gostaria muito que você fizesse o procedimento. Pô, Cristina, gostou? Você não sabe como é que eu faço? Deixa ele fazer com quem ele conhece, poxa. Deixa ele fazer com quem ele conhece. Quem te disse que eu faço bem, né? Vai lá saber. Fora do Brasil, a parte técnica pode ser por enfermeiro?
Não sei, Cassia, não sei. Por que perguntas? Você mora fora do Brasil? Não sei. É uma boa pergunta. Claudita Soares, muito show, muito obrigado. Danca, muito obrigado, Danca. Vânia, impossível não gostar. Não existe impossibilidade, Danca. Ô, Vânia, perdão. Tudo é possível. Tudo é possível e ninguém contenta todo mundo, tá bom? Se vocês gostaram, mais uma vez eu falo, fiquem espertos, tá? Fiquem espertos, fiquem curtindo o Instagram, os stories, que coisas vão acontecer, tá bom? Vocês estão sabendo, a gente está bolando um negócio bem legal, bem novo, bem novo. Quem conhece diz que nunca teve. Fiquem espertos, porque quem conhece me diz que nunca teve. Tá? Então, estamos bolando. Farmacêutica bioquímica, tuberculose, como faz? Tuberculose, a gente não tem muita. Para pegar tuberculose, ela tem que estar dentro da medula. Biópsia, a gente faz biópsia, a gente colhe material para cultura. Isso pode ser feito cultura de mielocultura, que chama. Mas a biópsia mostra o parasita. Isso é corado e aparece na biópsia. No aspirado não aparece muito, não. Vai aparecer muito estiócito, tá bom? Gracita, legal, Jaelson. Ótimo, Jaelson. Pessoal, vamos convidando o pessoal. Poxa, a gente bombou naquela aula de grupo sanguíneo, né? Foi lá em cima em 200. Vamos tentar para a próxima live. Vamos tentar um tema legal. Me deem ideias. Vocês é que me iluminam aqui. Então, eu preciso de ideias. Posta no anexo as ideias. Posta no post, lá no último post que eu botei, ideias de temas. Me manda direct, né? Tem vários caminhos para vocês, tá bom? Danca, boa pergunta. A Danca fez uma ótima pergunta. Se é preciso exame de medula para toda a PTI? Não, não, Danca. Se o paciente é jovem, só tem a plaqueta baixa, não tem mais nada, não tem anemia, não tem leucócito baixo, você pode começar o tratamento sem medula, tá? É permitido, não é obrigatório fazer a medula, não. Gracita, vai ser, hein, Gracita? Fica esperta que você vai ser minha aluna. A avaliação de aspirado de medula é conclusiva para diagnóstico de polissemia vera? Não. Polissemia vera é um melhor exame. Eu tenho uma live sobre isso. É mutação do JAK2, tá certo? Mutação do JAK2, dosagem de eritropoetina. O aspirado de medula na polissemia vera, ele mostra basicamente uma quantidade enorme de medula, uma medula hipercelular, uma proliferação grande, tá certo? Muitas vezes a gente nem faz a medula na polissemia vera. Gracita, vamos, mas chama mais gente, Gracita, que a turma com um não dá certo, não. Vai ter que ter mais gente nessa turma aí, hein? Vamos ver. Mariana, além de tudo, é humilde e bem-humorado. É o mínimo, né, Mariana? É o mínimo. Nascendo no Brasil já tem que ser humilde e bem-humorado, né? Não. É o mínimo. Eu trabalhei 1 ano nos Estados Unidos e a gente vê como você é visto de cima para baixo nesses lugares, né? Eu já viajei para outros países e o Brasil está mal na fita. Então, assim, a humildade e o bom humor é o mínimo. É o mínimo mesmo. Muito obrigado. Biópsia ajuda na PVera? Pode ajudar sim. Se você continuar na dúvida, pode ajudar sim. Quem mais? A punção Claudita. Claudita Soares. A punção lombar e a punção de medula detectam uma leucemia da mesma maneira? Não. Claudita, excelente pergunta. Pergunta básica. Punção lombar, ela estuda a medula nervosa, a medula neurológica, tá? Então, a punção lombar, ela vai dar o diagnóstico de doenças do líquor, tipo meningite. Nada a ver com sangue. Nós só vamos usar para quando a leucemia infiltrar o sistema nervoso. Ó, 15 segundos para eu acabar, tá? Tenha uma boa noite, tá? Aproveitem e deem ideias. Se comuniquem comigo, né? Um grande abraço. Tudo de bom.